iremos transmitir à igreja, nós iremos com muita alegria apresentar duas pessoas que estão aqui dando privilégio de estar aqui conosco nessa noite, né? Se trata aqui do Francisco. Levanta a mão aí, Francisco. Francisco, os irmãos, parece que o Francisco, eu estou até constrangido em apresentar ele, porque ele já está com quase 6 meses que vem para essa igreja, né? Glória a Deus, né? E agora tem aí nosso vizinho da frente aí, o Robson. Robson, né? Glória a Deus, ele tem assistido os cultos dali da frente da casa deles. Não, hoje eu vou para mais perto, né? Hoje eu vou entrar na igreja, né? Glória a Deus, o porteiro deixou ele entrar, né? Que foi o irmão Alexandre, né? Glória a Deus. E aí está aí o Robson, né? E como é que a gente recebe, irmãos? Tenha calma, viu? Por favor. Nós vamos receber eles dois aqui no 3, tá? Receber bem bonito para Jesus, tá bom? 1, 2, 3, né? Sintam-se bem. Jesus te ama e nós da Shalom também. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, estivemos ali no feriado da quinta-feira, lá na Paraipaba, né? Aliás, na sexta-feira, né? E ali uma Santa Sé abençoada ali, culto abençoado de Deus tivemos. Cheguei em casa já quase 11 horas da noite, né? As pessoas que pensam que pastor tem moleza para pastor, não tem não. Principalmente quando a gente cuida de ovelha, né? E aí, pensa do céu. E ontem nós saímos daqui, eu saí de casa às 5 horas para pegar o povo ali da Granja Portugal. E aí nós fomos para onde? Ontem foi um grande encontro de quem? Das mulheres. Aonde? Lá na Iparana, amados. Outro movimento abençoado. Tinha alguns homens lá, né? E ali ontem tinha mais de 200 mulheres do ministério. Rapaz, né? Eu não paro de elogiar essas mulheres, né? Elas sabem fazer festa, viu, irmãos? Ontem foi uma coisa linda, maravilhosa, né? E nós fomos contemplados com chuva, né? Saímos de lá, quase embaixo de chuva, mas foi bênção total, né? Que Deus venha abençoar esse ministério poderoso das mulheres, né? Algumas daqui, com meus olhos, eu não encontrei lá ontem, né? Procurei, né? Mas tinha bastante irmãs daqui, né? Então, que Deus possa abençoar os irmãos. E é desse jeito. A igreja, eu entendo uma coisa, não sei se tem alguém que entende aqui diferente, mas a igreja, ela é um organismo vivo, tá certo? E o que está vivo se movimenta. Nós somos o corpo da igreja, né? E alguns eventos, algumas coisas na igreja que a gente não vem, Deus sabe muito bem por quê, né? E só que um conselho pastoral é esse: só deixe de ir a algum culto na igreja, ou aqui, ou qualquer das nossas congregações, se for, na verdade, é algo que você não possa chegar até lá. Porque quando a gente perde um culto desse, por perder, querido, a gente perde muita coisa. E ontem foi bênção do céu. Ontem eu estive ali, alguns pastores também estiveram ali, e, né, depois fui deixar o povo ali na Grande Portugal. Cheguei em casa, era meia-noite, né? Cheguei lá, estava a minha neta aqui, a Ábida, sozinha em casa, muita chuva, né? Porque a pastora passou a noite no hospital, mas ela já fica em casa sozinha. Cadê ela? A Salinha, né? E ficou, e cheguei. Ontem eram as 11 horas da noite quando eu cheguei em casa, né? Cansado, mas muito alegre pelas coisas do Senhor, confiante no Senhor, tá bom? E nessa noite, hoje sendo o primeiro culto, o primeiro domingo
do mês, nós temos hoje como culto de primícia, né? Quando nós falamos em primícia, nós estamos falando de primeiras coisas, né? Nós estamos falando daquilo que é primeiro, ou daquilo que está em primeiro, né? E às vezes, né, é importante salientar que primícia não está atrelada apenas a coisas materiais. Ouça bem, né? Ou seja, em relação a dinheiro ou coisas. Não. Eu até coloquei aqui, é muito mais, né? Mas sim tudo, né? Aquilo que nós fazemos ou damos ao Senhor. O melhor e também dando a Ele ou reconhecendo que Ele sempre, se estará no nosso meio, se estará conosco, Ele sempre será o primeiro. Amém, queridos? Primícia é isso, né? E também fala de honra. Você sabia que quando você vem para o culto, você está honrando ao Senhor? Hein, irmão? Você sabia disso ou não? Aí eu começo a entender, né? Davi falando algumas coisas em relação a cultuar o Senhor, aí a casa de Deus, né? E lá no Salmo 122, né, no verso 1, ele expressa uma coisa muito importante, né? Diz a Bíblia que os irmãos iam passando, não sei se ele estava na sacada do palácio, ou se viram ele ali, na frente do palácio. Mas, o que é que ele diz aí, queridos? Ele diz que se alegrou quando ele recebeu o convite para ir aonde? Irmão? E a casa do Senhor, mas por que é que ele se alegrou com isso? Você sabia por quê? Era porque lá ele ia encontrar alguns judeus, a sua tribo, porque ele sabia que sempre quando se reunia com as pessoas, né, sempre ia ter um ensinamento, ia ter uma palavra do Senhor. E nessa palavra também se tronizava o povo de Deus. Ele gosta muito de louvar o Senhor. Os cultos animados e tudo mais. Ele sabia que era algo diferente. Eu não sei qual é o versículo agora, que eu esqueci de colocar aqui, mas ele também, uma certa vez, né, não sei se foi ele, mas está lá em Salmo, não estou lembrado direito, mas diz que ele, acho que foi ele sim, que ele disse que era muito melhor, olha só, um dia na casa do Senhor do que quantos anos? 1000 anos em outro lugar. Já pensou? Ele diz, um dia na casa do Senhor. Ele tinha como uma grande importância. Os irmãos entendem isso? Vocês estão aqui nessa noite aqui, vocês entendem que este local é o local melhor, aleluia, que na verdade você possa, né, reconhecer que aqui é muito melhor do que a nossa casa. Irmão? Eu amo a minha casa, né? Quem é que não gosta da nossa casa? Só que essa casa aqui é diferente. Você viu quando os irmãos chegaram aqui, o que é que nós estávamos fazendo aqui? Quem chegou depois? A gente estava de joelho fazendo o quê? Orando ao Senhor. E depois da oração nós nos levantamos. Foi o que nós fomos fazer? Louvar o Senhor. E depois do louvor, nós viemos aqui, fizemos outra oração, né? Um clamor ao Senhor. E depois veio uma palavra ofertória, né? E mais louvor. Ó, igreja para louvar, né? Aí vem a palavra ofertória, ou seja, trazendo assim uma palavra de entendimento, que é, na verdade, né,
a importância de ofertar, dizimar na canção. E depois vem o quê? A mensagem da noite. Né? A mensagem da noite, que ela é mais durável. E hoje a mensagem é exatamente, o tema é buscai. E o que é que nós devemos buscar, amados? Em primeiro lugar, biblicamente, o que é que nós aprendemos na palavra do Senhor, quando a gente fala essa mensagem, buscai, o que é que nós devemos buscar em primeiro lugar? Aí nós temos, sabe o quê? Uma resposta onde? Na Bíblia. E aí você vai encontrar, sabe aonde? Em Mateus, capítulo 6, e o verso 33, quer ver? Coloca aí, amado, por favor. Não é isso? Hoje está, né? O telão ali não está nos ajudando muito não, mas está tudo bem. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Diga, buscai primeiro o reino de Deus. E a parte B, e a sua justiça. E as demais coisas, todas serão o quê? Serão acrescentadas. Ou seja, nós somos motivados a buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra, né, que nós iremos já desenvolver ela, foi naquela ocasião onde o Senhor começou a ver, né, um cenário de muita preocupação, mas preocupação vãs, que os gentios, né, demonstrava uma preocupação que demonstrava o quê? A falta da confiança a Deus. E a preocupação deles era exatamente, né, a preocupação da falta de alimento, a preocupação até no vestuário. Olha só, uma preocupação vã. E aí, Jesus começa, na verdade, a falar para eles, né? E diz, homens de pequeno o quê? Fé. Ou seja, eles estavam demonstrando aqui uma fé pequena. Tinham fé porque ainda, mesmo, né, tinham fé, mas a fé deles era o quê? Uma fé pequena, que lhe trazia exatamente a preocupação. Mas por quê? Porque eles não conheciam verdadeiramente o Deus que nós servimos. Amém, queridos? E aí ele fala para nós. Agora é o que nós iremos já desenvolver a mensagem. Essas preocupações são dos gentios. Que vocês não venham, aleluia, até também a deixar de confiar em mim. Aí ele fala, né, a respeito, né, das aves do céu. Né? Elas trabalham? Você já viu alguma morrer de fome? Ela morre de fome se você colocar dentro da gaiola e não der. Mas é outra coisa. Aonde ela não deve estar, né? Morreu de fome não, morreu porque você deixou ela morrer de fome. Mas ele diz, as aves do céu, elas não plantam,
elas não colhem, eita Deus, e Deus as alimenta. Aí ele diz, e o nosso Pai Celeste, aleluia, não, na verdade, não terá vocês muito mais importante do que as aves do céu? Não cuidará de vocês muito mais? Hein, amados? Olha só, você crê nisso? Que o nosso Deus, Ele tem dado a nós o necessário para que o seu nome seja exaltado e glorificado, amém? A mesma coisa ele fala, e as vestes? Preocupado com os vestidos. Aí ele diz, qual é o mais importante? É o corpo ou é o vestido? É o corpo. Vocês já olharam os lírios do campo? Não fiam. Mas Salomão, rei de Israel, um dos mais ricos da face da terra, não se vestiu como um deles. Ou seja, os lírios do campo eram mais bem vestidos que o próprio Salomão. Ou seja, lindo, você olhar os lírios do campo, é coisa linda, coisa da natureza. Ou seja, o gentio se preocupava até com as vestimentas. Aí ele diz, agora então buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, quando nós colocamos, segundo a palavra do Senhor, as coisas de Deus em primeiro lugar, o Senhor diz, aí eu vou cuidar de vocês, daquilo que vocês necessitam. Amém? E aqui nós podemos ver o que o homem deve buscar em primeiro lugar. Vamos ver, já vimos que de início diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, está lá em Mateus 6:33. Em que o homem, o reino de Deus, aí ele diz aqui, o que o homem deve buscar? O reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Veja o que diz também Colossenses 3:1 e 2. O que o homem deve também buscar em primeiro lugar. Olha o que diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai o quê? As coisas da onde? De cima. Que são de cima. Onde o quê? Cristo está assentado à destra de Deus. As coisas de cima, ou seja, nós entendemos que não o terrestre, mas nós devemos entender, em primeiro lugar, nós devemos buscar as coisas celestiais. Não, claro que nós não podemos ignorar também, querido, que ainda nós estamos na terra. Mas é o conselho que Deus nos dá aqui, através do apóstolo Paulo, que nós devemos, em primeiro lugar, buscar mais, em vez do terrestre, as coisas celestiais. É Bíblia, é a palavra de Deus. Em que o homem deve buscar em primeiro lugar, veja o que diz aí, Salmo 34:14. Veja aí. Apartai-vos do mal e fazei o bem, procura a paz e siga. Ou seja, o homem deve buscar a paz. Amém?
em primeiro lugar, nós, como cristãos, né, devemos buscar a paz. Aparta-te do mal, faz o bem e procura a paz e siga. Ou seja, o que ele fala para nós, que nós devemos estar sempre buscando a paz. Tem homem e mulher aqui de paz? Né? Valoriza a paz. Né? Foi o que mais Jesus Cristo ensinou. Quando entrares aonde? Numa casa que for evangelizar, ou que chegarem lá, né, com uma missão, antes de entrar na casa, você já entra assim de uma vez, é isso? Foi isso que ele ensinou? Primeiro, diga ao dono da casa, ou quem estiver na casa, a paz esteja neste lugar. Por quê? Porque o crente é de paz. Ele está falando de você. Vocês, se vocês têm paz, você chega lá e essa paz vai irradiar também aquela casa. Amém, igreja? E ali quando você fala isso, aí vem a porta a se abrir para você. Você já vai orar ali naquela pessoa, aquela pessoa já vai pedir oração, aquela pessoa já vai, né, falar um pouco da vida dela, se ela um dia se viu a Jesus, mas não resistiu às tribulações. E aí você, homem e mulher de Deus, como pais que você tem, e ali aquele ambiente será o quê? Diferente. Ou não? É diferente. É diferente. É por isso que nós devemos buscar em primeiro lugar também a paz. Aparta-te do mal. As coisas más não é coisa de crente. Não pertence à igreja. Mas sim, diga, a paz. A paz de Cristo. Hebreus 12 e 14, veja o que diz aí o autor aos Hebreus. Segui a paz e todos. Segui a paz com todos, não é isso? Segui a paz com quem? Com todos. Todos, quem? Toda a igreja? Não, com todo mundo. Com todas as pessoas, gente. E a santificação, já falamos aqui na semana, né? 8 dias direto, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, no arrebatamento ninguém vai. Olha só, como é importante nós aprendermos isso. Mas o que o homem deve buscar em primeiro lugar? Também a paz. A paz do crente, aonde chega, não tem briga com ele não, né? Não é verdade, irmãos? Hein? Não tem confusão, por quê? Porque ela é a mulher de paz. Não é assim não? Hein, gente? É desse jeito. Você está ali perto de alguém, se alguém se alterar, você começa a buscar, sabe o quê? A moderação. Viu? O controle da tua vida, o domínio próprio. O domínio próprio, por quê? Porque você tem seguido a paz. Mas fulano de tal é revoltado e tudo, meu irmão, ele é. Mas você que conhece a Deus, você tem buscado a paz. Não é isso ou não? Você tem buscado a paz.
Glória a Deus. Você está lá, dirigindo o seu carro. E você está aqui, parou no sinal, você não pode ir para frente. Está vermelho. Aí tem um cara lá de trás, né? Pip, 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 né? É chato, né? Mas eu sei que tem a paz. Como é que nós nos controlamos? Sinal abriu. Abra um pouquinho para a direita e deixa ele passar. É assim ou não? Ou você é aquele que diz assim, passa por cima, né? Cria asa, é? Assim? Nós não podemos agir que nem os gentios, porque nós temos buscado em primeiro lugar o que, irmãos? A paz. Quando eu saio aí, na van, no carro, eu até chego atrasado em alguns cantos, mas eu chego tranquilo. Porque eu não tenho pressa. O camarada está com pressa, vou sair, deixa ele passar. Às vezes no cruzamento eu estou aqui na avenida, lá está ele querendo, eu dou uma parada, ele passa, vai embora. Ou seja, é desse jeito. Né? Tem pessoas que não suportam uma fila, né? É aquela agoniação. É ou não é? Gente, hoje é coisa de premissa. Hoje também, Deus fala também a respeito disso. É agoniado, é querendo passar, né, na frente do outro, né, e se demorar, ele fica revoltado. Que é isso, gente? Né? Tenha paciência, você é mulher e homem de paz. Demorou aí e tal, tenha paciência. Por quê? Você tem buscado, em primeiro lugar, diga, a paz. A paz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, onde nós devemos buscar? Aonde? O homem deve buscar aonde? Veja o que diz aí, aleluia, João 5,33. Vos mandastes a João, não é isso? E ele deu testemunho de quê? Da verdade. Ou seja, nós devemos, aonde devemos buscar, aleluia, em primeiro lugar, nós já sabemos, 6,33 de Mateus, mas aonde? Na palavra, diga, na palavra. Na palavra de Deus. Está dizendo, vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Louvado seja Deus. Veja o que diz aí também, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diga palavra, e luz para o meu caminho também é a tua palavra. Nós devemos buscar aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Amém, igreja? Veja o que diz Isaías também. Isaías 34, 14. Profeta Isaías, veja o que foi que ele falou. É isso mesmo? Não, não é isso aí não. Mas deixa para lá, tá?
Né? Isso aí não. Tá bom. Foi erro aqui de. Vamos lá então. Aonde devemos buscar? Veja o que diz também. Romanos 10 e o verso 17. Em primeiro lugar, na pregação da palavra, ou seja, de sorte que a fé, né? De sorte que a fé é pelo quê? Pelo ouvir, ou seja, pela mensagem. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, devemos, em primeiro lugar, buscar na palavra de Deus. Ou seja, é por isso que nós somos incentivados, irmãos, a não apenas conduzir a Bíblia para a igreja e da igreja para casa, não, mas nós somos ensinados aqui a termos ela como nosso manual, regra de fé e de prática. Somos ensinados a tirar um tempo, um momento no dia para exatamente ler a palavra. Ah, pastor, mas a minha vista é ruim e tal. Peça alguém para ler para você. Ah, mas eu não sei ler, eu não tive a oportunidade de ir a um colégio, tudo bem, mas peça alguém para ler para você. Amém, igreja? Porque a palavra do Senhor é exatamente o que diz aí na palavra. De sorte que a fé ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém que está aqui, que hoje é um crente em Jesus, aceitou a Jesus sem ouvir a palavra. É verdade, então? Você está aqui nessa noite porque um dia alguém pregou para você. Alguém falou de Jesus para você. Você ouviu através de um canal de TV, ou de uma rádio, ou até mesmo alguém, pessoalmente, falou de Jesus na palavra para você. Que diz, de sorte que a fé, ela só vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? É, gente? Ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, aleluia, em que o homem deve buscar aonde? Na palavra. Na palavra de Deus. O que foi que Deus disse para Josué? Quando Josué assumiu ali aquela incumbência, responsabilidade de conduzir o povo de Deus à terra prometida. Qual foi um dos conselhos mais importantes que Deus falou para Josué? Josué, medita nessa lei de dia e o que mais? De noite, para que tu seja bem sucedido. Amém, irmãos? Meditar aqui é muito mais do que apenas ler. Você sabia que meditar é, na verdade, você, né, deixar a palavra ela penetrar na tua mente e ficar. É por isso que vem meditar, medita. Ou seja, não esquece que tu sempre esteja com ela aqui, Josué. Amém, queridos? Ou seja, aqui nós podemos ver exatamente isso. Onde devemos buscar? Na palavra, na pregação. E quando nós devemos buscar? Quando, irmãos? Quando? Aonde? E agora é quando? Provérbio 8:16.
8:17, por favor. A igreja pode ler, por favor? Olha só. Eu amo os que me amam. E o que foi que disse João 3,16? Ele está falando, ali é diferente, a mensagem é diferente dessa aí. Ele está falando aqueles que verdadeira. Eu amo os que me amam. E os que. É o 17. Assim, volta para o outro lá, amados. Por favor. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. O que ele quer dizer com isso? Aonde, quando devemos buscar? Devemos buscar muito cedo. Já cedo. Começar o dia, viu, pastor João? Começar o dia buscando o Senhor em oração. Vai trabalhar? O que é que você vai fazer antes de sair de casa? Hein? Você vai orar. Acordou de madrugada? Você vai o quê? Buscar. Eu amo os que me amam. E os que, olha só, e os que de madrugada, ou seja, madrugada estava, os que cedo, né? Cedo me buscam, e eles me acharão. Em primeiro lugar, a primeira coisa do dia, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? É pegar um copo de café, comer pão, sim, queijo, sei lá, alguma coisa dentro do pão, é assim, irmão? E botar para dentro? É assim, é? É não, né? É não. É se acordar já atribulado? Também não. É se acordar já de joelho. De joelho. O dia, meu irmão, vai ser uma bênção. Amém? Quando a gente começa assim. Experimenta aí. O dia será um dia produtivo. Será um dia, aleluia, que você vai estar trabalhando ou viajando, fazendo alguma coisa. Você vai estar leve. Você vai suportar as adversidades. Mas a primeira coisa que devemos fazer logo cedo é buscar o Senhor. O tempo que vai dizer é você. E aí, você vai, sabe o quê? Nós iremos ter agora, irmãos, um estilo de vida desse jeito. Salmo 5, verso 3. Veja o que diz aí, Salmo 5, verso 3 ainda. Dentro desse assunto, irmãos. Isso é primícia. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. E vigiarei. É à tarde? É 10 horas? Né? É cedo. É muito cedo. Olha o que nós estamos aprendendo hoje, nessa noite, meu povo. Se quer ter um dia abençoado, uma segunda-feira de bênção, uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta-feira,
Hoje eu vim aqui para a oração na quinta-feira, às 5 da manhã, mas não aguentei, por quê? Porque a gente ontem quase não dormiu naquela preocupação e tudo mais, né? E a minha neta, ela tem medo de ficar esse horário, 5 da manhã só. Mas é maravilhoso você sair de casa às 5 horas da manhã, né? E vir para a casa do Senhor, querido. Você chega e sai leve. Isso é primícia, é você dar a sua primeira hora do dia ao Senhor. É por isso que ele disse: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Amém, amados? Exaltado seja o nome do Senhor. Ou seja, antes do amanhecer, antes do sol sair, né? O sol sair. Louvado seja Deus. Quando, aleluia, devemos buscar o Senhor hoje. Veja o que diz Hebreus 3 e o verso 7. 3, 7, Hebreus. Depois vamos para 2 Coríntios 6 e 2. Portanto, como diz o Espírito Santo, 3:7 é isso, é? É, né? É. Hebreus 3:7, não é isso? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, é hoje que nós devemos buscar para ouvir a voz do Senhor. Veja o que diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, 6 e verso 2. Porque diz, ouviste em tempo aceitável, ou seja, em tempo oportuno, e socorriste no dia da salvação. Eis agora o quê? O tempo aceitável. Eis aqui agora o dia de quê? Da salvação. É o que nós entendemos, meu querido, minha amada irmã. Até para as pessoas que não conhecem a Deus. Amanhã eu vou, meu irmão, amanhã pode ser tarde demais. É hoje o dia oportuno. É hoje. Como nós devemos buscar o Senhor? Como agora? Salmo 27, 7 e 8. Agora é como? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem o quê? Piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, olha só, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Como nós devemos buscar o Senhor? Em oração, em súplica ao Senhor. Louvado seja Deus. Veja o que diz Jeremias 29, 13. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, buscai-me, e acharei quando me buscar de todo o quê? De todo
Coração, ou seja, como nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Veio para o culto, veio para a oração, veio para o trabalho do Senhor, meu irmão. Fica atento às coisas que Deus tem para falar contigo. Se a oração busca de todo o coração, Deus, Ele não vai, na verdade, ouvir ninguém que vai falar palavras impensadas. O crente em Jesus, ele não pode, irmãos, perder a intimidade com o Senhor. Irmão, vamos nos ajoelhar, né? A igreja se ajoelha. Aqui não, aqui todo mundo ora, né? Mas tem igreja por aí que é uma dificuldade, viu? Irmão, ora, irmão. Parece aquele carro que vai subir na serra ali da Guaramiranga. É orar, irmão, de todo o coração. É buscar. Ele levanta a cabeça, olha para um lado, para o outro. Às vezes até sentado. A igreja orando e o camarada, meu irmão, com o joelho bom, corpo todo bom, ele sentado ali. Ou falta de respeito para o nosso Deus, ou falta de reverência para o nosso Deus, a não ser que essa pessoa esteja com problema no joelho. É ou não é? A igreja está de pé, todo mundo fica o quê? De pé. A igreja está de joelho, iremos buscar o nosso Senhor de joelho de todo o nosso coração. É assim ou não? É assim. É assim de todo o coração. Aleluia. Veja o que diz aí também, lá em Deuteronômio 29, 4 e 29. Deuteronômio 4 e 29. Veja o que diz a Bíblia aí, olha só. Então dali buscará o Senhor teu Deus e achará. Quando buscares de todo o quê? De todo o coração e de toda a tua alma, meu irmão. Aleluia. Quando nós estamos orando, é toda a reverência ao Senhor. É estar, na verdade, buscando a sua presença. Buscando a sua presença. Como é que eu vou para a igreja está orando e eu fico inerte? Que prazer eu tenho no Senhor. Que prazer. Aí fica a pergunta, eu vim fazer o que mesmo na igreja hoje? O que foi que eu vim fazer? É uma pergunta. Eu vim buscar o Senhor de todo o nosso coração. Não é isso ou não? Vou para a igreja. Não vou só receber, não. Eu sei que é certeza eu trazer. Mas eu estou aqui querendo primeiramente dar. A gente vem, irmãos, para dar. Dar ao Deus nosso melhor louvor. Em primeiro lugar, a nossa melhor adoração, o nosso melhor respeito, amém? Nossa melhor referência, e assim. Aí sim, vai haver milagre, vai haver batismo com o Espírito Santo, vai haver renovação, vai haver transformação, porque Deus transforma. Amém? E aí a gente vai sair daqui alimentado. De quê, pastor? É daquele alimento que as irmãs vêm depois do culto, é isso? Da palavra de Deus. Alimento espiritual.
a gente sente Deus falando conosco através da palavra. Aleluia. E quando o homem, na verdade, busca o Senhor de todo o seu coração, aí a gente vê que as promessas é para aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar. Sabia que o Senhor tem promessa? Veja o que diz aí. Olha só, olha a promessa do Senhor. Primeiro, a primeira promessa, veja o que diz aí, Amós 5:4. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscarei-me e vivei. É promessa? Assim diz o Senhor, a casa de quem? Do povo de Israel. Também serve para nós. Quando a gente busca, buscar-me e vivei. Aí nós teremos o quê? Diga vida. Diga vida. Lucas 11 e o verso 9. 11:9, o que diz aí Lucas? Eu vos digo a vós, pedi, buscai e acharei, batei e abri-se-vos. Acontece ou não? É promessa de Deus, né? É promessa de Deus, querido. Quando nós pedimos, a porta vai se abrir ou não? Vai se usar. Buscai e acharei, batei e essa porta irá se abrir. Aleluia! Isso quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. Não são palavras soltas, mas sim palavras que está exatamente nas Escrituras Sagradas. Aleluia! Louvado seja Deus. Mateus 7:7, por favor. Repetindo aí, olha só: pedi e dai-vos e buscai, e encontrareis o quê? E encontrarei. Batei e abre-vos também. Aleluia. Veja aí o que devemos, o que Deus quer em primeiro lugar de nós, queridos. Primeiro, veja o que diz aí, né? Primeiramente devemos buscar o Senhor e a sua justiça, 6:33 de Mateus. Devemos também, olha só o que diz aqui, devemos também cuidar da nossa família. 1 Timóteo 5:4. Aleluia. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família, e a recompensará seus pais, porque isso é bom e agradável a quem? Diante de Deus. Diante de Deus. Nós temos cuidado da nossa família segundo a Bíblia? Espero que sim, não é verdade, irmão? Nós temos aprendido com Deus a cuidar da nossa família? Primeiro Deus, segundo a família, e em terceiro lugar vem a igreja. O pastor não pode cuidar da igreja antes da família, não. O obreiro não pode cuidar da igreja antes da família, tem que ser primeiro a família. Aí depois, a igreja. É responsabilidade nossa. E agora, para terminar, veja o que diz aí Mateus 5:23 e 24. Para nós termos esse entendimento. A igreja lê aí, por favor. Eita Deus, olha só.
Pode ser oferta de louvor, oferta mesmo material. Se lembrar, meu irmão, até nisso Deus não quer receber nada de ninguém que esteja intrigado com o outro, mal com o outro. Até porque a igreja não é para estar mal com ninguém. Amém, queridos? Me lembrei aqui que ele disse uma coisa aqui que, magoei o pastor João aqui, lá venho eu louvar o Senhor, que a minha oferta, primeiramente tenho o quê? Tenho que ir ao pastor João, eu vim aqui buscar o Senhor, mas tem algo impedindo. E Deus está dizendo que primeiramente eu tenho que ir a você, pedir perdão, e depois aqui eu vou entregar algo ao Senhor. Quem está entendendo? São coisas primeiras. Primeiro, se reconcilia com teu irmão, aleluia. Aí depois Deus recebe o que tu vem entregar no altar. Fique de pé no nome de Jesus. Amém? Vamos exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.